Bem-vindos a mais um episódio de Vulnerabilidades. E hoje o tema será: dá pra mudar o comportamento das pessoas? Nossa, será que dá? Será que dá? Que nós não temos respostas, porque nós não somos pesquisadores psicólogos, mas nós temos experiência de campo. O que a gente já viu acontecer. Impactante, né? O que e a aí gente já nós viu vamos acontecer. trazer pra vocês discussões. E aí eu quero que vocês, inclusive, já de começo, se inscrevam no canal do Vulnerabilidades. Por favor, tá? Fãs. Exatamente. E ao longo dessa conversa que a gente vai ter, que é super polêmica, vocês vão colocando também a opinião de vocês nos comentários. Exatamente. Ah, eu já vivi uma situação assim, ou eu já fui dessa forma, pra gente entender aonde que estão as vulnerabilidades de vocês que estão nos assistindo. Perfeito. Não também. deixem de se inscrever. Estamos buscando patrocínio aí, né? É difícil de acontecer. A Tática aí. é o patrocínio de Olha hoje. aí, boa. Melhor empresa contábil de Maceió e do Brasil. Olha aí, ó. Olha aí, viu? Viu? Se contratem. Sei, viu? Pessoal da saúde, médicos, contratem a Tática. Contratem a Tática, Ah, que bom. Vai pingar o Pix da Tática depois gostei, pra nós aqui viu? no Vulnerabilidades, Vou né? colocar ele na nossa central de parceiros. Olha só, esse é um problema que Certo. eu enxergo. Muitas pessoas querem crescer na vida, querem galgar novos cargos, e eu percebo que elas têm um determinado comportamento, né? O que é o comportamento? Não, ao meu ver, são atitudes que a pessoa tem na vida que elas replica aquilo, né? Então, às vezes é um comportamento mais explosivo, às vezes a pessoa é mais recatada, ela não gosta de se expor Mais ao tímida. público, mais tímida. Vamos esclarecer esse ponto. E para determinados cargos, determinadas funções, se exigem determinados comportamentos. Soft skills faz parte, né? Exatamente. Que se chama. E nós, como gestores, queremos promover as pessoas, incentivá-las a crescer na vida, aquela história toda. E aí vocês... Aquela história toda. Aí vocês que querem, olham para a equipe de vocês e olham assim, pô, vamos botar esse cara aqui num cargo de gestão? E aí vocês dizem, mas não dá, o comportamento dele é inadequado. Aí vocês analisam algumas situações, como por exemplo, fica muito de brincadeirinha com as pessoas, Exato. entendeu? Não tem postura de líder, porque não guia as pessoas pro trabalho, ou é muito explosivo, briga com todo mundo. A gente faz essa análise de forma consciente, às vezes até inconsciente. A gente fala assim, não, essa pessoa não vai dar, tu nem sabe por quê. Mas é uma soma de fatores que a tua análise fez, né? E aí o questionamento é, essas pessoas que não têm esse comportamento adequado para o cargo que tu está visando, será que ela muda a ponto de realmente se adaptar àquele cargo? Ou será que tem um limite? A pessoa é aquilo na essência e ela não vai mudar, ou vai mudar pouco, entendeu? São vários questionamentos nesse episódio aqui. Já comenta aí. Já comenta. Se tu já mudou o teu comportamento ao longo da tua trajetória. Você viu alguém também mudar dentro da empresa? Alguém mudou radicalmente, era um jeito, mudou de cargo, teve uma nova oportunidade, ou saiu da empresa e virou outra pessoa. Exatamente. Esse tipo de coisa. Cara, olha só, teve uma época que eu achava que realmente as pessoas não mudavam. E eu achava que as pessoas não conseguiam mudar mesmo. Olha só, essa pessoa é desse jeito, é muito travada, porque não tinha... Às vezes você percebe que a pessoa tem uma tendência também a ficar melhor, a desenvolver mais habilidade de comunicação, e às vezes a pessoa é totalmente zero comunicação. Só que eu achava que essas pessoas que não têm quase tendência nenhuma para determinado desenvolvimento, elas nunca conseguiriam. E com o tempo eu aprendi que o que faz a pessoa desenvolver de fato é o querer. Ela querer, né? Sim, isso é um ponto muito importante, né? Óbvio. Porque assim, mas é que às vezes diz que quer e exatamente. na prática não funciona. Na prática não funciona. Então ela precisa querer. E às vezes ela não quer. Às vezes ela acha que quer. Porque quando começa o processo, porque todo o processo dói, né? O processo de crescimento, ele dói. Ele causa algumas feridas, ele te tira da zona de conforto, ele faz você duvidar se realmente você vai conseguir, né? Então, nesse momento, algumas pessoas deixam de querer também. O querer não é tão forte, né? Eu já vi pessoas na minha empresa que elas mal falavam. Elas, no dia do parabéns, lá ali mensal, a pessoa não conseguia falar, tipo assim, parabéns. Ela ficava, parabéns. E hoje é líder de um departamento. Porque o Fabiano obriga as pessoas a darem bom dia muito alegres no escritório todos os dias. Eu fui lá e parecia assim, general. Ele entra bom dia e todo mundo assim, bom dia! Tem que ser. Aí tu imagina uma pessoa introspectiva, introvertida, entra lá e não consegue nem dar bom dia normalmente e ter que fazer isso aí. Então pra ela é um desafio já, né? Concorda que o contexto e o ambiente... Concordo, vamos chegar nesse ponto. Vamos chegar no contexto. Não posso falar agora. Tá, mas aí tu tava falando sobre... Concordo. Eu acredito, assim, de uns anos pra cá, e inclusive depois de algumas experiências, eu entendi que a pessoa pode sim se transformar
basta ela querer e aceitar que existe um processo para isso. Tá? Eu vou discordar. Olha, vamos discordar. Discorde. Eu ando meio frustrado com algumas vez, coisas. né? Eu ando meio frustrado com algumas coisas. Eu acredito sim na mudança das pessoas, já vi várias pessoas se transformando, mas quando a gente insiste muito na mudança, que é muito radical pra pessoa, tu entende? Entendo. Cara, a pessoa tem que mudar da água pro vinho. Pela minha experiência de tentar fazer isso, e eu sou uma pessoa muito insistente. Eu sou uma pessoa que conversa muito, Eu que também. chama e digo, cara, isso aqui que se espera de ti, esse teu comportamento não tá legal, olha o que tu fez naquela reunião, não se faz dessa forma. Quando tem que mudar da água pro vinho, a pessoa não consegue. Ela diz que quer, ela tenta, mas é o comportamento da essência dela. Sim. E ela não muda. Não, mas assim, da água pro vinho, eu concordo que muitas pessoas não vão mudar. Mas Porque às ela vezes acredita não que precisa- aquilo ali é o melhor, tu entendeu? Mas Pra às ela. vezes ela não precisa mudar da água pro vinho. Ela só precisa de um equilíbrio, concorda? Porque, por exemplo, essa pessoa que não conseguia dar parabéns, ela hoje não é o vinho. E também não é mais a água. Não, super te Deu entendo. pra entender? Não, por isso que eu te entendo. Eu digo que Carol tem Thalissa, essa acho que curva. sabe quem é que eu tô falando. Tem essa curva, óbvio, mas tem pessoas que não se dão conta. Por exemplo, assim, há uma pessoa que é mais agressiva, tá? A pessoa não se dá conta de que ela está sendo, pra ela aquilo ali é natural. Então tu vai dizer assim, cara, isso aqui que tu foi agressivo, isso aqui que tu fez, ó. Aham. Aí a pessoa diz, não, mas eu não acho. Mas eu tô te falando que é. Então tu ensinar uma linguagem básica que culturalmente a pessoa vem da família, Sim, de ensinamentos eu concordo. de convivência, ela não consegue enxergar aquilo, tu Não não consegue. consegue tirar as Aham. amarras do negócio pra ela dizer, pô, agora entendi. Ela tenta, mas volta a ser o natural dela. Mas veja, é porque ela realmente não quer. Porque quando você quer, por exemplo, pode ser, por pode exemplo, ser. eu a vida inteira, Pode ser. meus pais, a vida inteira, me colocaram pra estudar de manhã. Já contei essa história a você. Eu e os meus irmãos, porque queriam que a gente já tivesse o hábito de acordar cedo pra trabalhar no futuro, aquela Sim. coisa toda. Durante a minha infância inteira, os meus pais tinham era o maior sacrifício pra me acordar. Meu pai chegava a passar água gelada no meu rosto pra ver se me despertava ali pra ir pra escola. Porque tu sempre foi uma pessoa que não gostava da manhã. Vocês sabem, eu sou mais noturno até, né? Sim. Quando a gente chega aqui à noite, eu tô lá acelerado e você... Aqui, normalmente a gente acha que o filho é vagabundo mesmo, né? E tem que fazer trabalhar. Então não tem esse negócio, Não tem esse psicólogo negócio, de, mas ele é mais noturno. É. Não, mas então é pra Então, escola. mas veja, aí eu construí uma crença na minha cabeça. Você sabe disso, eu peguei e falei, olha, eu não consigo acordar cedo. Eu não consigo, Tu botou essa crença, entendi. Eu vou pra a academia e não funciona comigo, eu fico com a minha mente muito lenta, entrava no carro, às vezes a gente tava indo pra academia às 6 horas da manhã, 5h40, o Alan falando comigo e eu falando coisa com coisa. Aí eu li um determinado livro, que inclusive foi a Aurora, que é a Cia Rolla Daumia, que me Beijo, Aurora. Esperamos Aurora- patrocínio aí. É verdade. E aí a Aurora indicou esse livro. Cara, foi uma mudança incrível na minha cabeça. E hoje eu acordo 5h40. Na verdade, 5h40 o telefone tá pra tocar, o alarme, mas eu desperto antes. E eu vou pra academia e eu já sinto o meu ritmo de dia muito mais disposto, muito mais... Veja, eu coloquei na minha cabeça que eu queria mudar. Eu fiz uma estratégia, tracei uma estratégia pra mudar. No começo era difícil acordar de 5h40 da manhã, mas com o tempo eu comecei a me habituar com isso. Então, veja, Mudou o teu hábito. e eu aceitei que eu ia ter dificuldade no começo. Sim. Entendeu? Então, assim, e tô indo. Tá indo? Deu pra entender? Então, assim, eu acredito que vai muito do querer. Às vezes a pessoa diz que quer, mas ela não quer. Às vezes a pessoa diz que quer ser uma pessoa melhor, que quer ser uma pessoa mais empática, mas no dia a dia ela não pratica isso. Entendeu? E às vezes, vamos pegar já que tu tá nesse assunto, às vezes a pessoa ela topa querer mudar por conta da oportunidade financeira. Então tu Vaidade. conversa com uma pessoa e diz, cara, Vaidade. tem essa oportunidade, mas eu já enxergo esses gaps aqui de dificuldades que tu vai ter comportamentais. Tecnicamente muito bom e tal. Técnica a gente sempre tem que melhorar, tem que oferecer treinamento, tem, né? Sempre aperfeiçoar. Mas tu tem essa dificuldade comportamental que eu vou ter que te acompanhar. Geralmente é esse o problema que eu enfrento com os líderes. Sim, com certeza. Tá? Vamos, topa? Topo. E aí tu tem que ter um acompanhamento muito forte com a pessoa. E aí vai acontecer no dia a dia, nas vivências, da pessoa não saber dar um feedback, da pessoa se exaltar. Aquilo que tu já vê. Tu sabe que vai acontecer. Não adianta só tu falar pra pessoa, não, estou de acordo. Vai dar merda, ela vai fazer errado. Vai. E aí tu vai conversar. Porque assim, esse é um trabalho de quem está ajudando a pessoa como se fosse uma mentoria, assim, né? Como se fosse um coaching, assim. Exatamente. Vai falar com a pessoa, tu vai, nos momentos que acontece, tu vai orientá-la, mas a pessoa ela tem que querer mudar aquilo, entender que é pro bem dela para se manter naquele cara. Perfeito. Muitas vezes ela só diz que vai e não
tem atitude nenhuma. E é isso que me perde a esperança, sabe? Porque se tu falou 4, 5 vezes pra pessoa, mostrou vários exemplos, e a pessoa, não, eu sei, eu vou melhorar, e não sei o quê, mas tu não vê de fato aquela melhoria, eu chamo assim de pessoa que já tá com o pneu furado. Sabe o que é isso? Tu enche o pneu Sim. da pessoa, a pessoa, não, vou lá, fez. Daí a primeira semana ela... Vai, de repente começa a secar. Volta que era antes. Então, eu concordo com você, mas de fato a pessoa não quis mudar. Mas essa questão do feedback foi até interessante você trazer, porque veja, a gente dá um feedback, 2 feedbacks, 3 feedbacks, mas esses feedbacks a gente estava tentando vender ideia, trazendo alguns comportamentos, ou a gente de fato bateu uma real com a pessoa naqueles últimos feedbacks ali? A gente chegou e falou algo que realmente impactou a pessoa a ponto dela se analisar. A forma também é importante, porque, né? Mas eu tô falando porque, assim, teve um gestor lá na empresa, uma vez que ele entrou, ele veio de fora, ele entrou para ser gestor, só que ele não tinha sido gestor antes. Então a gente deu essa oportunidade, só que a coisa meio que subiu a cabeça, ele começou a pensar que tudo que ele fazia era o correto, o jeito dele era o certo, e a gente dava feedback e essa pessoa continuava da mesma forma. Então eu chamei essa pessoa no último feedback, assim, em relação a esses problemas e disse, olha só, quem tá te orientando e mentoreando é o dono da empresa, que tem essa empresa há 17 anos, então, na época, 15, sei lá. E aí, assim, não foi por acaso que a gente chegou aqui. E eu estou te ajudando a desenvolver, só que você não está respeitando esse processo. Você não está aceitando. Você diz que quer aprender, mas você está seguindo com o que você quer, o que você acredita. Então, não vai funcionar. Se você quiser evoluir, você vai ter que me ouvir. E sabe o que acontece? A pessoa mudou. Mas aí eu fui muito claro. Inclusive, eu disse assim, olha o que eu disse assim. E outra coisa, aí a pessoa ainda veio questionar. E eu lembro que eu falei assim, você é uma pessoa muito difícil. Porque você sempre questiona, você não aceita que há algo que alguém está te dando e que se você seguir aquilo, vai dar certo. Porque até agora você tem provas que não está dando certo o teu jeito. Deu pra entender? Então, assim, total. Esse feedback aí eu trago até para um outro episódio que a gente falou sobre autorresponsabilidade, né? E também sobre esse daqui, que é a vulnerabilidade da gente, que a gente também fica ali do outro lado, se martirizando, sem entender se de fato a gente está conduzindo esses feedbacks de forma correta. Sim. Né? Será que eu cobrei demais, como você falou? Será que eu cobrei demais e a pessoa ficou assustada a ponto de achar que não tem capacidade? Será que eu pressionei demais e direcionei tanto que a pessoa ficou sem atitude, sem autoconfiança? Né? Porque tem muito disso, então tem toda essa vulnerabilidade mesmo porque a gente se pergunta sobre isso. Sim, né? A gente se critica se foi em relação culpa tua, né? Claro, mas assim, chega um momento que assim, você também tem que considerar que você não está ali por acaso. Né? E isso serve até de aprendizado mesmo. Tem pessoas que dizem que querem, mas como você falou aqui, tem pessoas que querem porque vão ganhar mais e porque estarão num lugar, num status ali na hierarquia da empresa de destaque. Isso. Entendeu? É que assim, ó, tu entende que comportamento faz parte da cultura empresarial, aceitar aqueles tipos de comportamento. Sim, ou claro. Não, certo? Então, eu acho que as pessoas, se elas estão afim de mudar o seu comportamento, porque elas têm uma conexão com aquela cultura empresarial, ou seja, elas acreditam que estar naquela empresa faz sentido para elas, e que aqueles valores da empresa faz sentido para ela, e ela não está adequada àquele valor, ela vai optar, cara, eu vou ser uma pessoa melhor e essa empresa faz sentido para mim, e ela tá me abrindo os olhos para mudar coisas que eu preciso mudar para minha vida, entendeu? Exatamente. Ponto 1. Ponto 2. Não, eu não concordo que isso aqui é pra mim, e ela vai buscar uma empresa que aceite aquele comportamento na cultura da empresa. Exato. Porque tem muita empresa, por exemplo, que aceita aquele comportamento. E as pessoas... Vou te dar um exemplo. A minha própria empresa, muitos anos atrás, a gente tinha, na maior parte dos gestores, um comportamento extremamente general, assim, de tem que fazer, um negócio, processo industrial, tá aqui, não fez, como é que chegou atrasado hoje, que amanhã tu tem que estar aqui, sabe? Só não tinha celular guardado, mas era um negócio assim, todo mundo tinha e fazia chacota com as pessoas, fazia exposição das pessoas no meio de, cara, eu não consigo. Naquela época eu não sei como é que né, hoje em dia é inaceitável um negócio desse, né? Mas a cultura permitia que aquilo fosse normal. As pessoas que trabalhavam com a gente achavam aquilo normal. E que aquele ambiente, não vou dizer que era o ideal para elas, mas ok, se acostumou com aquilo ali e tava tudo bem. Tinha pessoas que já não aceitavam, não queriam ficar, vão embora. Então, o que eu quero dizer assim, naquela época eu poderia estar recebendo colaboradores que gostavam de trabalhar dessa forma. Eu não quero, sabe, eu gosto de ter comando, sabe, tá. E via com aquilo ali o crescimento. E vou te falar, muitas pessoas cresceram naquela época e hoje são gestoras com uma empatia muito maior pelas pessoas por ter sofrido o que sofreram na época. Exatamente. E alcançaram um cargo dizendo, porque tu pode ter uma visão do teu líder assim, que cara, meu, eu não quero trabalhar com esse cara. E o dia que eu tiver
o dia que eu tiver no cargo desse cara, eu vou ser totalmente diferente desse cara. Entendeu? Então, às vezes o líder, ele inspira, mas às vezes eu quero não ser esse cara. Mas tem... Só que daí é o seguinte, eu posso perder pessoas desse caminho porque ela não quis esperar. Ela achou que aquilo ali não era um ambiente pra ela e foi embora. Claro. O que a gente teve que fazer? Mudar completamente a gestão da empresa, porque a gente disse, cara, isso aqui não são os valores da nossa empresa. A gente deixou que isso se tornasse... E agora a gente vai ter que mudar. Mudamos tudo. Até hoje ter gestores mais empáticos, até hoje as pessoas entenderem que a cultura é outra e que pessoas que têm essa atitude lá dentro não é o comportamento esperado e que precisam mudar, que senão vão embora. Então mudou completamente, mas isso é a gente querer mudar. Mas concorda que tem pessoas que não aprendem desse jeito, né? Fala não, assim, total. Não vai ser assim comigo porque eu aprendi desse jeito. Olha, na minha época, como foi que eu aprendi? Eu levava chicotada. Então, agora vocês vão levar chicotada também. Não pense que foi fácil, não. Eu tive uma pessoa na empresa que liderava uma equipe que ela achava que as pessoas tinham que chegar pronta ou aprenderem sozinhas porque ela tinha aprendido sozinha. Isso, ela colocava medo nas pessoas. Ela colocava medo nas pessoas. Teve uma reunião que eu fiz, assim, que eu... ou exigiu uma excelência de alguém que... Porque foi exigido dela. Cara, teve uma reunião, assim, que eu olhei, eu disse, o que é que tá acontecendo aqui? Porque eu não sabia que ela agia desse jeito. Quando eu fui ver a equipe, as mensagens de troca de equipe, da equipe com ela, era assim, aprenda sozinho, não posso atender você agora, não vou falar. Já me perguntou isso mais de uma vez, porque eu não notou. Isso assim, e aí eu percebi, eu comecei a analisar que as pessoas que falavam com essa pessoa... As pessoas não vão mais falar. Elas tinham medo, elas falavam assim, meio que tremendo até. Imagina. Não tem sentido, veja. E aí também, alguns anos atrás, você falando de general e tudo, teve um tempo atrás, alguns anos atrás, que eu tive que chamar a pessoa, uma gerente, e falar, olha, você veio do exército. A empresa que você trabalhava era um exército e tá tudo bem. Cada um tem a sua cultura. Agora aqui não funciona. Então não venha tentar... Tu passou por esse momento de transformações de pessoas que veio do exército e tu teve que mudar? Claro, e foi um trabalho. Um nível Olha, foi um trabalho que chegou um momento que eu achava que a gente não ia conseguir mudar. Que não conseguiria adaptar a pessoa. Que a pessoa ia desistir. Sim. Porque então, é isso que eu penso. Às vezes eu desisto. Eu não consigo insistir tanto tempo. Porque o que acontece? Eu começo a perder gente na operação. Mas assim, se for pra continuar de uma forma nociva na empresa, é melhor que a gente perca mesmo. Então, aí que tá a minha pergunta pra ti. Qual é o limite que tu te dá pra, de fato, transformar o comportamento de uma pessoa ou desistir dizendo assim, esse não vai mudar? Cara, eu vou dizer a você que eu não tenho... Ou que sinais tu tem disso? Eu não tenho uma cadência de dizer assim... Você não tem um prazo de 6 meses, não tem, eu sei, mas... Você vai trabalhando. Mas assim, eu digo de sensação mesmo, que tu diz assim, cara, já tô há meses falando, a pessoa não mudou o suficiente, ou mudou algumas coisas. Nível de esforço, o nível de esforço e dedicação, porque também às vezes a gente diz, a pessoa não mudou, mas na verdade, quantas vezes você tentou ajudar? Fazer uma autorreflexão sobre isso. Eu ajudei 2 vezes, em 1 ano, pelo amor de Deus. Então assim, aí vem aquela questão também da autorresponsabilidade, mas veja, eu não tenho uma cadência para isso, mas eu vou observando, se todo o meu esforço, com todo o meu esforço a pessoa evoluiu pouquíssimo, cara, essa pessoa não quer mudar. Porque eu não vou também... Porque também tem gente que não quer. Que tá claro que a pessoa não quer. Então eu não posso forçar a pessoa. Por exemplo, tem gente que se eu falar assim, olha, você pode ser líder um dia no departamento, a pessoa vai dizer, não quero. Isso. Né? Eu não quero ser líder. Tem gente que não quer uma vida tranquila, mansa e acabou. Ali dentro do que faz. Mas tem pessoas que se comprometem, que querem, e aí essas pessoas, elas Mas mesmo essas não pessoas que querem a vida mansa, não tem vida mansa no escritório, mas eu entendi o teu ponto. A questão é a seguinte, às vezes ela tem que mudar o comportamento dela por atendimento ao cliente, por exemplo. Sim, claro. Não é só questão de liderança que eu tô falando aqui, eu tô falando comportamento de tudo. Atendimento ao cliente, postura com os colegas, entendeu? De tudo. Sabe? Às vezes, por exemplo, comportamento de colaborador é uma pessoa que tá fazendo fofoca na empresa, tá entendendo? Tá minando algumas pessoas. Eu vou trazer um exemplo pra você. Teve uma vez que eu sempre brinco assim, que eu tive taquicardia, mas literalmente assim. Quer mostrar o Matias para as pessoas? Vem cá, Matias. Mostra para as pessoas o Matias. Vem aparecer aqui, meu. Olha ele. Ele ontem tomou banho, não foi? Ele tá cheiroso. Gente, ele tá apaixonado pelo Lucas. A gente tava assistindo novela. Ele tá muito cheiroso. E aí ele fica grudado no Lucas. E eu e o Alan chamando e tudo, e ele nem foi pra perto da gente, só queria estar encostado no Lucas. Não foi, amor? Fala com o pessoal. Tchau, pessoal. Tá, ele tava contando uma história. Esses papos de a gente. E aí, o que acontece? Essa pessoa, olha que loucura, né? Essa pessoa, esse gestor, tava no escritório, gerente de departamento, tava no escritório e chegou um cliente. A nossa empresa tem uma filosofia de colocar realmente o cliente no centro de toda a nossa operação, de todo o negócio. E simplesmente pra o cliente bater chegou, nele, bota no centro. Bota no centro, tá. Aqueles tem uns que merecem até.
E aí chegou um cliente de surpresa, não tinha marcado, e alguém foram avisar ele que esse gerente tinha chegado, esse cliente tinha chegado. Sim. Sabe o que foi que ele falou? O quê? Infelizmente, diga a ele que eu não tenho como atender, diga ao cliente que eu não tenho como atender, e que ele entre em contato, que na semana que vem eu agendo um dia para atendê-lo. Poxa. Isso só chegou pra ti depois que o cliente foi embora? Sim. Ou deu tempo de reverter? Não, o cliente ia indo embora. Ih. Mas assim, veja, mais poderosa do que os donos da empresa, né? Mais poderoso que o dono da empresa. Assim, a pessoa, né? Uma autonomia. Nossa, vê, né? É uma coisa absurda. E aí, veja. E a Nem gente questionou foi tratando, ninguém, já não, disse claro, né? Num posto, numa hierarquia, assim, gerente de departamento, né? Uma coisa, né? Quem é o cliente? Quem é o cliente? E aí, eu tive que chamar a pessoa para dizer, olha, que isso nunca mais aconteça, porque isso é inadmissível aqui dentro. Então, se você não está disposto a atender o cliente... Essa pessoa se manteve lá? Se manteve porque mudou. Mudou, tá lá até hoje. Mudou. Não mudou, tá. não transformamos ainda em vinho, tá? Tá, mas tá mudando aos poucos. Tá mudando. Então é uma pessoa que tu já bastante. está há muito tempo mas mudando o o nível de comportamento. esforço também muito alto meu, viu? Meu e da Priscila. Sim. Mas tá indo. Tu sabe que isso que tu falou de nível de esforço, eu acho muito interessante a gente falar para as pessoas, sabe? De forma transparente. Olha, o meu nível de esforço está sendo acima do teu. Porque olha só, já é a terceira vez que eu te amo nesse mês, para falar da mesma coisa. Porque daí até um desligamento ele vai ficar mais saudável, tu entendeu? A pessoa sabe que ela não tá conseguindo. Só que às vezes a pessoa quer, mas ela precisa mais tempo. Só que eu vou te falar, honestamente, ter consciência dessas coisas e querer mudar, as coisas mudam rápido. Se a pessoa quer mudar mesmo, como tu disse, a pessoa muda rápido. Muda? Ela começa a ter mais consciência. Claro. Ela começa a se policiar, entendeu? A se analisar. Pô, me falaram aquele negócio, tal coisa vai acontecer. Mas sabe que é engraçado isso, né? Porque tem um processo também educacional. A pessoa, ela precisa ter percepção, não só sobre o que ela vê, mas o que ela diz. Ela tá se esforçando e ainda tá falando errado. Ainda está dando respostas erradas. Você percebe que a pessoa ainda não está no momento, sabe, daqui aquela coisa assim, tá fora do script, a pessoa não sabe como conduzir. Mas esse é o nosso trabalho, né? Porque vai desenvolvendo a pessoa. Isso com a pessoa. Tá, e aí o que tu acha daquela frase que as empresas têm às vezes? Porque daí o cara vai lá, reclama de determinado gestor ou de determinado colega e fala assim, não adianta, fulano é assim mesmo. Tipo assim, não tem o que fazer com ele. Nós temos que aceitar o jeito que ele é. Entendi. Quem vive isso aí? Bota aí. Tem alguém aí que, fulano ele é assim desse mesmo, jeito. Ele é desse jeito. Tipo assim, os outros têm que aceitar. Entenda o jeito do fulano. Nossa, eu odeio porque é o jeito dele. A gente bota que o jeito da pessoa, os outros têm que... Claro, porque saber lidar, né? E que bom, né? Então, pra essa pessoa, porque olha só, é o meu jeito, acabou. É o meu jeito, eu gosto de matar pessoas. É o meu jeito, eu gosto de maltratar pessoas. É o meu jeito, eu gosto de... será né, bloqueado pelo YouTube. Mas assim, veja, é um nível também de aceitação muito grande, porque existe uma cultura de impunidade. Bem, se a pessoa não se adequou, ela precisa ir embora. Ela precisa ir embora, porque ela também não está feliz. A gente tem que entender que ela também não está feliz. E vocês que têm esse tipo de pessoa no escritório, que eu sei que muitos têm, converso com vários empresários, a gente sabe que tem pessoas que têm um vínculo afetivo de muitos anos na empresa e que não adaptou, não modificou o comportamento ao longo dos anos e está vivendo como se fosse na época do exército que a empresa viveu. Exatamente, claro, com certeza. E a gente tem receio de conversar com essas pessoas, porque são pessoas que estão muito antigas, que têm muita confiança na pessoa. Mas eu vou te falar, às vezes não, sempre, o crescimento da empresa vai depender da mudança dessa pessoa ou da saída dessa pessoa. Com certeza. Se a gente não encarar aquilo ali, a gente vai estar colocando o crescimento para frente, ou talvez nunca vai aparecer. Entendeu? Nunca vai aparecer, exatamente. Na verdade, vai empurrando com a barriga o problema. Né, e a por não querer vai, encarar isso aí. E a empresa vai regredindo. Mas eu tenho uma pergunta para você aqui. Eu também tenho várias perguntas maravilhosas. Separei algumas maravilhosas. Vamos lá. O que acontece? A gente está falando sobre feedback, né? E dentro desses feedbacks, a gente vai chamando as pessoas, elas começam a se desenvolver ou não, elas começam a evoluir cada um na sua velocidade, porque a gente também tem que ter a inteligência de saber que pessoas às vezes são mais rápidas para mudança, outras são mais lentas, né? E que o jogo pode virar também em relação a isso. Mas eu queria saber se você, enquanto líder, já se sentiu culpado pela estagnação de alguém, mesmo você tendo feito tudo. Se você já ficou ali se perguntando, poxa, a pessoa está estagnada, eu fiz isso, não fiz, será que eu fiz o suficiente?
O que é que você já passou por um processo como esse, Sempre. percebeu que alguém não evoluiu e você ficou ali se culpando ou tentando entender se você era o culpado? Sempre. Isso é uma vulnerabilidade, né? Muito forte, da gente se culpar por algo que não é nosso. A não ser que seja, né? Mas igual o teu ponto eu entendi. É tipo assim, eu fiz um esforço dentro do que eu precisava fazer, mas mesmo assim a pessoa não mudou e eu ainda me sinto culpado por não ter feito mais. Ou será isso? que... exatamente. Será que dentro desses esforços eu fui assertivo também? Eu Entendeu? precisava ter acompanhado mais de perto, precisava ter dado Porque, mais por apoio. exemplo, eu vou trazer uma vulnerabilidade minha. Ele pergunta e ele mesmo responde. Tá, tudo bem, continua. Não, vai, fala tu que depois eu falo. Uma vulnerabilidade minha que é a seguinte, eu às vezes acredito, eu sou uma pessoa, eu sou muito controlador, né? Minha natureza é essa, assim. Por mais que eu trabalho nisso pra melhorar e tenho melhorado cada vez mais, mas ainda assim a gente tem uma essência ali que fica puxando, às vezes a gente tem que estar atento pra não estar fazendo a mesma coisa. Mas às vezes eu acho que as pessoas também têm o risco delas não evoluírem porque a gente acaba direcionando demais. Tá. Então, olha, deixa eu te dar esse feedback. Você fez errado desse jeito aqui, você devia ter feito desse jeito, não foi bacana, o resultado não foi... Deixa eu te dizer como você vai fazer. Aí você faz um micro processo de passo a passo a cada... A pessoa não consegue nem refletir sobre o que ela não consegue fez. nem refletir. Exatamente, ela não tem nem... Você não dá nem a liberdade de repente ela criar uma solução. Isso é um problema meu. Você não dá liberdade de ela criar uma solução. Ela fica dependente de você. Eu tento me controlar, mas eu não consigo mudar esse meu comportamento. Olha aí, olha aí. É uma vulnerabilidade horrível. Porque assim, ó... Temos a mesma vulnerabilidade, pra mim, então. é tão óbvio que a pessoa precisa fazer, tão óbvio, Ei, rapaz. que eu... Até a menina que tá trabalhando comigo lá agora, eu digo isso pra ela. Eu falei, cara, tu chega, tu entrega, tu tá igual a mim. Porque tu deixa a pessoa pensar um pouco antes como é que ela vai fazer o negócio. Mas é tão óbvio pra mim, quando a pessoa já não diz aquilo que eu queria que ela pensasse, eu já... Vrum, é isso aqui, ó. Faça isso aqui que vai dar certo. Exato. Deu um problema no cliente, faz assim, segue todos esses passos protocolos aqui, aqui, e aí volta pra mim e me diz se deu certo, tá? Não deixei a pessoa pensar. Então, isso é uma vulnerabilidade minha que eu tento ser mais consciente quando a pessoa chega, mas eu vou te falar, a cada 10 atendimentos que eu faço, eu consigo ter essa consciência, o resto O resto é já no automático. é no automático. Já começou com um, já começou a mudar. Daqui a pouco passa para então, é questão de ter consciência pra mudança do comportamento. É porque às vezes eu acho que a gente quer ser mais rápido, né? Então, tipo assim, faz logo assim, Mas sabe qual é o meu problema? E o teu também? É que poucas pessoas podem nos dar feedback. Se sentem à vontade para nos dar feedback. Quem tá no topo da cadeia hierárquica ouve pouco feedback e acaba cometendo muitos erros na vida. É verdade. Uma vez É verdade. me deram um feedback. Que interessante. Os feedbacks que me deram, assim, eu tava numa reunião. Quem me deu foi o Cabeça Branca até na época. Me lembra, tu vê como fica marcado, né? Porque são poucos que a gente recebe. Eu tava na reunião e ele falou assim: olha só, deixa eu te falar uma coisa. A tua postura na reunião tá inadequada. Eu falei, como assim? Eu sempre achei minha postura perfeita. Como eu lido assim? com o cliente, eu não tenho defeitos. Não tem defeitos. Tu te joga na cadeira. Ele falou assim, tu te joga na cadeira, tu fica assim, ó. Tu fica assim, ó. Como é que isso passa uma visão pro cliente de, primeiro, desleixado, porque tu tá pra trás. Segundo, que tu é superior, porque tu tá nem aí com o assunto que ele tá tratando. Aí tu fala, porque isso aí faz isso, faz aquilo. Perfeito. Como se tu fosse um rei que estivesse dando ordem para as coisas. Não, o cliente quer interesse, postura, olhar no olho e tal. E aí que eu comecei a ter uma aula praticamente de mudança de postura. Eu tinha ali meus 16, 17 anos, então como é que eu ia saber o que era isso se alguém não me dissesse? E aí eu comecei a observar nas pessoas que eu admirava como era a postura delas numa reunião por conta própria, porque eu queria, depois daquela porrada que eu tomei, aquilo ficou até hoje tá na minha cabeça, ó. e às vezes quando eu tô caindo na cadeira eu já levanta. Entendeu? Numa reunião já começa a ter outra postura. Então é o que eu tô dizendo, a gente tem poucas oportunidades de feedback, mas a gente também pode buscar mais. Tipo, cara, eu sei que eu sou fraco em tal coisa. Olha com outros olhos essa reunião que a gente vai fazer pra me criticar, pra ver se eu não tô atropelando. Vou dar um exemplo, tá? Eu tive uma mudança comportamental. E outra mudança comportamental que eu tive ao longo da minha vida, que eu tô muito melhor hoje, é a questão de escutativa, tá? Numa reunião, na nossa cultura lá, eu não sei como é que é na de vocês aí, mas na nossa cultura, quando a gente vai pra uma sala de reunião discutir determinado assunto, o negócio fica calorado, o negócio fica violento. E quem fala mais alto consegue colocar sua opinião.
Então, olha, é uma gritaria, um gritando lá, não, mas não é assim que funciona. Então, tu atravessa o outro, atravessa. Então, eu fiquei refletindo sobre isso, é quase uma autoterapia, né? Falei, cara, por que eu sou assim, cara? A pessoa tá falando comigo e eu, atravesso o tempo inteiro. De qualquer assunto. A pessoa me trazia o assunto, eu já tô pensando lá na frente na solução do assunto que ela nem terminou de falar. Problema, inclusive. Baita problema. E aí e a pessoa falando, e eu corto, eu, que merda, né? Mas eu nunca tinha me dado conta, pra mim aquilo era normal, eu tinha que falar, eu tinha que interromper. Antecipar logo, já pensar o que a pessoa tava pensando. Às vezes eu não deixava nem a pessoa concluir e já falava tal coisa. Ela, não é isso. Aí eu, tal coisa, não, sabe? Ficava. O que mudou a minha experiência? Presta atenção, faz esse exercício aí. Eu fui num curso, uma palestra, lá, o que foi aquele negócio. Era um ambiente assim, era terrível. Sabe aqueles cursos que as pessoas jogam o emocional pra fora no evento? Tipo uma seita. Meu, eu entrei naquilo lá, as pessoas choravam. Não faço. E eu falei, meu Deus do céu, não é o meu clima, tá? Não é a minha vibe aquilo ali. Só que teve um exercício que eles mandaram fazer aquele dia que era o seguinte, ó. Cara, era eu e mais uma pessoa da equipe. Vocês têm que falar um problema um pro outro e a pessoa vai se queixar o tempo inteiro do problema dela durante 5 minutos. E tu não pode falar uma palavra. Olha só, pra tu ver como não é só eu que faço essas merdas. Tem mais gente aí que deve fazer. Eu também. Cara, tu não tem ideia o que é esse exercício. Faz esse exercício numa nova reunião que tu tiver aí. A pessoa sentou na minha frente e ela começava a falar de um problema dela ali. Porque eu tô com um negócio assim na minha casa que tá com um problema na construção e eu já cheio de soluções. Meu cérebro bombava de soluções, tu não tá entendendo. Mas eu tenho um contato pra te dar aqui, eu faço isso aqui, tu resolve isso aqui, tu faz isso, eu não podia falar, cara. Aqueles 5 minutos. E aí o exercício era o seguinte, ó, quando a pessoa ficasse quieta, ela acabasse de falar, eu tinha que questionar. Tem algo mais que tu queira dizer sobre esse assunto? Cara, é uma tortura. Aí a pessoa parava de falar, ela falou assim, mas não tem mais algum detalhe que tu possa me dar, mais algo que tu queira falar? E a pessoa vinha. Sim. E aí, cara, eu vi a preciosidade daquilo. Porque eu vi que a pessoa, ela precisava ser ouvida. Às vezes tu entra numa reunião, ela não quer que tu fale, ela só quer desabafar contigo e coisas que ela tá vivendo e se ouvir também. Aliás, quantas vezes vocês estão falando com uma pessoa e tu já vê a solução pra ti? Ontem mesmo eu tava falando com o Fabiano alguns problemas da empresa, e falei, já sei como fazer. Só eu reclamando dele me deixando falar, entendeu? Exato. E aí, a partir daí, eu comecei a mudar o meu comportamento nas reuniões, que era escutar as pessoas mais. Então as pessoas entram, eu tenho sempre a minha agendinha aqui, ó. Sempre a minha agendinha. A pessoa tá falando, eu tô anotando. E tem que ser agenda, tá, gente? Porque no celular não funciona. Celular parece que tu tá cuidando de outro assunto. Exato. É desrespeitoso. É desrespeitoso. Tem que ser caderno. Exato. Infelizmente o analógico funciona. E aí a pessoa tá falando e eu tô... porque daí ela sabe que eu tô anotando coisas do que ela tá me dizendo. Sim. E aí quando ela termina de falar, eu vou. Ela pode interagir comigo ao longo da minha fala, claro. Mas eu não posso atrapalhar ela. Claro. Não é sempre que eu consigo ter esse discernimento maravilhoso. Algo que você tem que deixar ela falar. Isso. Não. E mesmo assim, quando eu procuro ela, que eu já vou com algumas coisas anotadas, eu falo assim, cara, deixa eu só concluir meu raciocínio, quando eu terminar, tu vem, fala, e eu vou deixar tu falar 100%, tá? Deixa tu livre pra tu falar. É um exercício bem difícil, porque como a nossa cultura, ela é de atropelar as pessoas, tá. E aí eu tentei mudar algumas outras coisas no meu comportamento, só pra encerrar esse assunto, mas tá dentro do assunto de mudança comportamental, que era nas reuniões de gestão, quando eu tinha muito aquela briga, aquela loucura, eu falei assim, eu não vou atropelar ninguém, eu vou deixar cada um falar o seu, e eu vou falar. Sabe o que acontecia? Eu saía da reunião, acabava a reunião, não falava uma palavra. Porque na cultura, se tu não fizesse isso, tu não tinha vez. Exato. E aí eu cheguei à conclusão que em determinadas reuniões, determinadas coisas, eu tinha que erguer a voz, porque senão eu não ia ter vez. Sim, claro. Em alguns momentos porque fazia parte da cultura, senão os caras vão me atropelar. Tô ouvindo também, sem falar, e tô esquecendo de tudo que eu ia falar. Tá, então assim, ó, dei exemplos pra vocês que super mudou. Mas isso serve pra... Você tá trazendo vários insights. Isso serve pra gente pensar que ouvir as pessoas, a parte delas, a versão delas é importante sem atropelar, tá? Então, parte comportamental de gestão é uma das soft skills que eu fui adquirindo. E quem não tem, hoje, quem tá no cargo de liderança, que o dono, eu sei que tem muito assim, né? Existe o dono do escritório, existe os gestores de área. E o dono do escritório, muitas vezes, não segue as políticas, não dá o feedback, sabe? Ele é dono, então, cara, ele tá te pagando pra tu ser o gestor e tu aplicar as políticas que tu quiser, e ele não vai te dar um feedback adequado, pra ele vai se virar no dia a dia. Mas então busca um feedback com ele, pontual,
Porque se tu buscar um feedback genérico, do tipo, como é que tá sendo? Ele vai dizer, não, tá tudo bem, acho legal, tal, não sei o quê. Pontualmente pode te dar alguma coisa ou outra, mas busca feedbacks pontuais do tipo assim, cara, eu acho que eu não tô legal numa reunião, tu pode me acompanhar e depois me dizer como é que eu fui? Entendeu? Aí tu direciona o feedback que tu quer saber. Cara, eu não sei se eu tô indo bem na avaliação de desempenho de uma pessoa, tu pode me acompanhar pra ver se funciona dessa forma pra ti? E aí tu consegue construir um feedback direcionado, seja com RH, ou até mesmo com um par, não precisa ser com o teu chefe direto. Sim. Um par que tu admira, que tá indo muito bem, tu me acompanha, vê como é que tá sendo isso aqui, como é que tu lidaria com essa situação. E aí tu começa a adequar o teu comportamento em cima de feedbacks muito construtivos que tu foi atrás. Perfeito. Ouvi você, anotei, assim como você me ensinou aqui agora. Mas veja, você falou algumas coisas super importantes, assim. Só falou coisas importantes, né? Vamos lá. Primeiro, quando você participa de uma reunião e tem várias pessoas falando, quanto mais você ouvir de fato, é mais provável que você traga a solução correta. Às vezes a gente se antecipa porque a gente tem a ansiedade de falar primeiro e a gente fala coisas que, assim, é só mais alguém falando em um brainstorm. Quando você fica aqui ouvindo um falar, você ouve o outro falar, você começa a construir uma solução na tua cabeça que muitas vezes já está trazendo tudo aquilo que você está ouvindo. Claro que você tem que ter o momento da fala, né? E você vai chegar ali no final e dizer, gente, olha só, deixa agora eu falar. Muitas vezes você já vai trazer a solução de uma forma muito mais assertiva, porque você já ouviu pontos de vista, inclusive, que você nem considerava, né? Aqui está o primeiro passo. Até em reuniões com o cliente, deixa o cliente falar, né? Segundo, e aí isso eu mudei, porque antigamente eu já tinha ansiedade de falar. A pessoa já estava aqui pronto para começar. A pessoa nem estava terminando ainda de falar e eu já estava aqui pronto para falar, né? E era super inassertivo, porque já não estava ouvindo a pessoa há muito tempo. Aí vem aqui, por exemplo, você falou também assim, às vezes a gente falando, tipo, às vezes você só quer se ouvir. Muitas vezes eu chego em casa com problemas da empresa, lá do escritório, angustiado e tudo, vou pegar e falar pro Alan 9 horas da noite, vou contar pro Alan meu dia. E aí eu começo a desabafar os meus problemas da empresa. Tem momentos que eu sei que ele já não está me ouvindo, está fingindo que está ouvindo, já está pensando em outras coisas. E eu penso o seguinte, olha, quer saber? Deixa ele, faz de conta que ele tá me ouvindo porque eu quero me ouvir. E aí eu continuo falando, não obrigo ele a me ouvir, mas eu tô falando pra me ouvir mesmo. E às vezes eu falo pra ele, olha, eu só tô falando pra me ouvir, tá? Porque é importante eu me ouvir, eu tô desabafando. E aí isso é uma estratégia bacana que eu desenvolvi, porque antigamente eu ficava, você tem que me ouvir. Não, calma, às vezes você só quer se ouvir. Segundo, eu ouvia, né, como eu falei no início aqui, e não dava a solução correta porque eu já estava pensando naquilo previamente. Tipo, o Lucas tá contando uma coisa aqui, eu já nem tô mais ouvindo o Lucas. Só tô esperando ele calar a boca para eu passar para ele a informação que eu identifiquei e concluí no começo, ou seja, mesmo. Totalmente é automático do cérebro. O risco, isso, na verdade, é automático. De querer. O risco de falar qualquer bobagem é enorme, né? Porque talvez no começo ele depois disse no meio que já solucionou o problema do começo e que o problema tá no fim, só que eu não ouvi nem o meio nem o fim. Então eu acho que o problema é o início, né? Segundo, tinha um erro meu também, outra vulnerabilidade minha, e era um erro que era o seguinte: o Lucas chegava aqui para contar um problema. Eu gosto muito do Lucas e tudo, e o cliente também, então, o que eu fazia? Eu ficava desconsiderando a dor. Então o Lucas falava assim, eu tô muito angustiado com isso, larará, larará, e eu já falava, besteira, olha, isso acontece, tá? Deixa pra lá, olha, amanhã vai ser melhor, e não sei o que, e já começava a desconsiderar a tua dor. Isso é um problema seríssimo, porque primeiro, eu nem deixava você terminar, segundo, você não se sentia ouvido, e você sentia, na verdade, tinha a percepção de que eu não tinha entendido o nível de dor que você estava sentindo. O nível de dificuldade que você estava sentindo no departamento, o nível de qualquer que seja a situação. E aí você tem dois tipos de escutativa, porque as pessoas falam, tem uma escutativa, mas a escutativa, ela é, ou você trabalha uma escuta simpática ou empática. A simpática é essa que você desconsidera a dor. E a empática é aquela que você diz, poxa, Lucas, que coisa difícil. Mesmo que você já tenha passado por isso. Que coisa difícil. Eu sei como é, eu já passei por isso e é terrível, assim. Mesmo que você não ache tão terrível. Mas pro Lucas é terrível, né? E aí você começa a dizer para ele, mas olha, tem solução, espera um pouco, vai doer, você vai passar por esse processo de mudança, você quer mudar, você quer se adaptar à realidade da empresa, à cultura. Eu sei, eu entendo a tua dor. Quantas vezes a gente não entende a dor do nosso colaborador que não está mudando na velocidade que a gente quer? Quantas vezes a gente só fica dando feedback e não diz para ele assim, veja, é normal você ter essa dificuldade, porque a tua crença de vida, o lugar que você trabalhou, o que você acreditava até aqui era outra coisa. Mas se você escolheu estar com a gente, se permite a mudar,
se permita desconstruir muitas coisas, entenda que vai ser difícil, que você vai sentir uma determinada dor, mas isso vai acontecer e você vai mudar. Então você traz essa empatia também pra pessoa. E muitas vezes você não faz, você só tá dando feedback. Não, você não podia ter feito assim porque o certo é assim. Não, na nossa cultura o negócio é isso, isso, isso. Quanto você deixa a pessoa à vontade pra dizer que você entende também a dificuldade dela, entendeu? Então, quando a pessoa entende que ela está sob pressão, mas que existe que aquele processo, aquela dificuldade, você entende aquela dificuldade de mudança, que aquele momento de mudança vai trazer também alguns erros, a pessoa se sente mais entusiasmada para passar pelo processo. E a gente não faz essa escuta ativa e empática, a gente só está ali desconsiderando tudo que a outra pessoa e dizendo, você precisa mudar, não é desse jeito, a nossa cultura não é essa, e a pessoa vai, será que é isso, será que não é? Tem sentido para você? Total. Eu acho que serve, inclusive, para relacionamentos, né? Sim. Nós que somos muito pragmáticos, assim, a gente quer ter solução para tudo. E às vezes a pessoa não quer uma solução imediata, ela quer só poder ter um colo ali, entendeu? De que tem apoio para resolver o problema. Volta e meia, revoltado, me manda uma mensagem, tô com tal problema aqui. Eu falei, tá, já foi no médico, já fez tal coisa, não sei o quê. Cara, não quero, isso eu já sei resolver. Eu só queria te dizer mesmo que eu tô com esse problema, entendeu? Perfeito, é isso. E às vezes é isso, né? E aí eu trouxe Deixa eu trazer mais mas tinha mais perguntas pra você. Eu também tenho. Vai lá. Não, pode começar, pode fazer, que você escreveu tudo aí. Tá, o que tu acha assim? É mais difícil fazer uma mudança comportamental numa pessoa que é mais introspectiva e ela precisa ter uma exposição maior, se posicionar melhor, ou uma pessoa que é mais estourada e tem que se controlar mais? Nossa, eu acho que o que é mais difícil? É muito mais difícil uma pessoa estourada se controlar mais. Eu não acho. Eu acho. Nossa, eu sou pavio curto. Quer dizer, eu não sei o que eu acho. Eu sou pavio curto e eu vivo me controlando e às vezes quando eu vejo, já foi. Mas o outro também é muito difícil, né? O cara, ele não gosta de exposição, não foi treinado a exposição. Aí a gente tem algumas técnicas para isso, né? Que é começar a botar umas pílulas de exposição, né? Menores, né? Uma construção, né? Uma escada, você vai aos poucos. Que nem agora lá, uma coisa básica, lá no Ponto Fora da Curva agora esse ano, melhor evento de contabilidade do mundo, mesmo, viu? que vai acontecer em outubro, 30, é para gestores de empresas 30, contábeis, né? Então, 30 e 31 de outubro. É para gestores de empresas contábeis e donos palestrarem sobre os seus departamentos e tal. Só que é muito difícil eu encontrar no Brasil gestores de contabilidade que queiram se expor num público de 5 mil pessoas. Perfeito. Sim. Então eu vivo esse drama. O que eu tô fazendo? Alguns da minha equipe vão participar. Eu vou treinando eles aos poucos. Eu boto eles em públicos menores, entendeu? A exposição. Então vai perdendo aquele medo. E aí, chega lá, não vai ser tão impactante. Sempre vai ter um frio na barriga de se expor, né? Isso é normal. Mas pra gente que é de bastidor, que tá no escritório, claro, é muito complicado. Então a gente tem que, não pode ser de supetão. A mesma coisa serve para as pessoas que hoje a gente precisa que mude a postura, porque são muito introspectivas, mas são líderes e que precisam falar com a equipe, com todo mundo, ter uma postura diferente, claro, direcionamento, aquela coisa toda. Cara, vamos fazer junto. Treina, vai dar uma tremedeira no primeiro coisa, mas tu tá com o líder do lado, tá acompanhando. Ver como é que se comporta, treina em casa, fala na frente do espelho, às vezes tu vai ter que contratar até um profissional para dicção, para etc, sabe? Oratória. E vai te capacitando com um público menor até tu conseguir, cara, tô pronto para pegar uma equipe maior, né? E assim tu vai indo, mas com exercícios acompanhado de quase uma mentoria de algum líder ali que tá... E não adianta só dizer para as pessoas o que elas têm que mudar e largar elas de mão. Você tem que mudar, me apareça amanhã pronto. Você tem que mudar isso. Aí depois um mês depois tu fala, tu viu na reunião, tu não fez isso. Não fez isso, exatamente. Mas tu não deu nenhum tipo de ferramenta pra pessoa. E também, não trouxe a orientação, a percepção do porquê aquilo é importante, né? Você falando sobre isso, veja, de fato, os gestores, eles estão acostumados a trabalhar com as pessoas da equipe, que já estão há muito tempo, que nunca vai ser um público grande, por exemplo, como o seu evento, que tem 5 mil pessoas no evento dele, então imagine. Eu lembro que ano passado tinha 3.500 pessoas no teu evento, minha mãe foi comigo, a gente passou assim pela parte de cima, ela olhou e disse, meu filho, você não fica nervoso não? Com essa quantidade de gente, eu falei, fico, mas consigo fazer, mas sei fazer. Então, até esse entendimento de dizer para o nosso colaborador, né, tipo, olha, eu também ficava nervoso, eu ainda fico um pouco nervoso para determinadas coisas, mas é normal você sentir esse nervoso. Se você está preparado, se você foi treinado, se você desenvolve, se você se sente seguro naquilo que você vai fazendo, você vai conseguir conduzir isso. Mas tem muitas mudanças, assim como essa, que você está falando de falar em público, por exemplo, que é uma dificuldade da maioria das pessoas, que você tem que conduzir. Por exemplo, lá na Tática, a gente tem um programa, a gente tem, na verdade, uma cultura de colocar o nosso colaborador nas reuniões.
Então, por exemplo, o gerente vai apresentar o balanço, o resultado da empresa do Lucas, que fatura milhões e muitos milhões. É verdade isso, minha gente? Sim, Deus te ouça. E aí, vai apresentar. Mas quem foi que fez o balanço e balancete? Foi lá a assistente, o analista júnior, a Carol. Então, quem vai apresentar é a gestora, mas ela vai levar a pessoa que fez do texto do Lucas, para que a pessoa entenda como se conduz uma reunião. Aos poucos ela vai tendo autonomia para dar opinião, para trazer algumas questões, para de repente em um momento em que a gestora precisou se ausentar, ela assumir alguma determinada demanda, então você vai preparando a pessoa para isso. E a pessoa vai mudando, e às vezes ela quer, às vezes ela almeja estar ali dentro. Né? Uma outra coisa, por exemplo, tem pessoas que se vão trabalhar se vestindo como se tivesse indo, como se fossem multimilionárias, ou de repente nem isso, mas assim, se de repente não precisasse provar nada para ninguém. E aí, cara, olha só, você vai lidar com o teu cliente. Você não pode estar vestido desse jeito. Você não pode estar com o cabelo desse jeito. Você não pode... E as pessoas... Uma vez eu falei isso e eu percebi que na hora que eu falei no podcast as pessoas olharam assim pra mim, mas é uma verdade. As pessoas julgam você pelo... Primeira coisa que julgam é como você tá vestido. Total. E você não vai fugir disso. O mundo ideal não é o mundo real. Então, tá, tudo bem. Mas como é que eu falo pra essa pessoa que ela tá mal vestida? Você não vai dizer. Mas como você pode dizer isso pra pessoa? As coisas mais complicadas é quando a pessoa fede ou se veste mal. Pois é. Que tu fala pra pessoa, tá com cheiro ruim. Mas dá pra você fazer. Mas dá pra você fazer. Tem que dar, né? Mas dá pra você fazer. É bem difícil, porque isso incomoda as pessoas que estão trabalhando com a pessoa, incomoda o cliente, enfim. E toda e qualquer ação que você tem na sua empresa representa a sua empresa. Entendeu? Então você tem que ter muito cuidado com isso. E aí, cara, você tem que fazer essa pessoa melhorar, entendeu? Ela vai melhorar também nisso. Mas tudo é como você vai conduzindo. Isso também deve fazer parte de um feedback. Isso também deve trazer um comportamento. Tem algumas pessoas que já aconteceu assim que foi melhorando. Teve casos assim onde eu peguei e falei, olha, eu vou levar fulano e fulana porque acho essas pessoas se vestem bem, o cliente valoriza muito isso, e eu tava falando isso pra alguém que não é a pessoa que se veste bem. Entendi. Entendeu? Faz sentido. Mas foi real diretamente isso, entendeu? Então, veja, você não expõe a pessoa, você não... Agora, se a pessoa mesmo com isso não mudar, a pessoa não se ligou. Já aconteceu isso aí que tá falando aí, de tentar fazer isso. Exatamente. E a pessoa não se ligou. E veja, isso daí é o quê? Isso é você fazer... E a pessoa foi mudando. Então, a pessoa pode mudar. Mesmo que ela, se ela quiser mudar, se ela quiser um lugar, ela quiser almejar um lugar, ela vai mudar, entendeu? E sabe o que é mais incrível? É que... Uma pergunta aqui. As pessoas, como a gente lida com pessoas, as pessoas são completamente loucas e diferentes umas das outras, eu aprendi ao longo da carreira que o meu jeito tem que se adaptar ao perfil de cada pessoa para eu conversar com ela. Sim, com certeza, as pessoas são diferentes. Eu não posso ser o mesmo Lucas para todas as pessoas que eu gerencio, entendeu? Não dá. Tem pessoas que eu consigo ser muito mais direto, né? Tem pessoas que eu tenho que ser muito mais delicado, porque a forma, se eu falasse direto da forma que eu falo com a outra, a pessoa vai sair arrasada. Tá entendendo o que eu tô falando? Perfeito, cara. Tem pessoas que eu tenho que dar um chacoalhão, que se não der um chacoalhão, ela não se mexe. Então, eu vou entendendo o perfil de cada pessoa para poder conversar de maneira adequada, para extrair o melhor daquela conversa. Senão, se tu seguir sendo sempre a mesma pessoa para todo mundo, tu não vai extrair o melhor resultado das pessoas que trabalham contigo. Não mesmo, com certeza. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Primeira pergunta. Olha que interessante isso, porque isso já aconteceu comigo, tá? Nossa, eu odeio quando isso acontece comigo. Você já contratou alguém acreditando, com o tempo, ele ou ela vai se adaptar ao nosso jeito? E essa esperança virou uma bomba na sua empresa? Já. E por isso que eu comecei o episódio dizendo que eu já não acredito mais nisso. Se eu vi que na pessoa já não tem o comportamento que eu espero e que vai ser difícil, eu não venho com esse papinho pra cima de mim mesmo. Entendi. Não, mas a gente vai conseguir mudar. Não vai. Se eu já não bati com o cara, já vi que o cara não vai, nem vou. Mas aí é muito desgaste comigo. É muito. Aí é querer me chicotear, e você não sabe se a pessoa quer mudar. Não sei também, se a pessoa quer. Porque eu não posso nem dizer isso pra ela. Não pode, pessoa, olha, eu gostei de você, talvez eu contrate você. Agora você vai ter que mudar o seu jeito de ser, porque eu não gostei de você. E sabe o que acontece muito isso? No contrato de experiência, né? Com certeza. Em 90 dias tu contrata o cara, aí tu tá sem gente, nós estamos sempre sem gente, né, no mercado contábil. 90 dias tu vai, pegou todos os efeitos comportamentais da pessoa e tu diz, mas ela pegou bem, já conhece o sistema, já, né, já saiu fazendo, já tá por dentro do processo. Ela vai mudar isso aqui? Dificilmente. Perfeito. Outra pergunta. Você já insistiu em alguém que não queria mudar e acabou deixando de lado alguém que queria mudar, precisava da sua atenção e você não viu? Direto? Né? Faço até hoje, inclusive. Porque a gente sempre lida com as pessoas mais problemáticas e esquece aquelas pessoas que
que querem ser diferentes e que precisam do Exatamente. teu apoio, que são boas, que tu vê que são boas, aquela já é boa, então vou pegar aquela ali que vou tentar dar uma força. Perfeito. Eu mudei isso, tá? Também foi uma mudança comportamental. Hoje eu pego algumas pessoas que têm uma visão cultural de empresa, que tem uma energia muito forte e andam junto comigo. Independentemente do cargo, anda junto comigo. Por quê? Porque essas pessoas representam a cultura que eu quero. Sim, claro. De inovação, de mudança de processo. Esse cara tem que andar junto contigo. Eu não posso estar andando com os caras que não querem, só porque ele é problemático. Perfeito. Tá, então é isso. Certo. E só mais um aqui. Quando alguém não muda e você decide desligar, você sente alívio ou você fica ali se sentindo culpado, frustrado? No momento da demissão, eu me sinto culpado. Quando eu vejo que a ausência daquela pessoa fez um bem maravilhoso para a equipe, eu sinto alívio. Nossa senhora, é muito bom, né? Quando você sente que tá tudo... E aí eu me arrependo de não ter feito antes. Parece que você deu uma limpada na casa, colocou perfume, né? Assim. Aí me arrependo de não ter feito antes. É bem isso. Não, eu sinto a mesma coisa, assim. Na verdade, eu vou dizer, claro, a gente precisa ser muito honesto aqui, eu me sinto muito culpado quando eu perco uma pessoa que eu não dei atenção porque eu estava dando atenção à pessoa errada. E aí a pessoa tá indo embora. Agora, quando eu vou desligar uma pessoa, eu normalmente não sinto, ó. Você acredita assim? Eu não sinto. Acredito. E quando eu chego assim no outro dia, eu sinto a empresa muito mais leve, muito mais em fase de desenvolvimento. Parece que as pessoas estão mais conectadas. Muda. Uma pessoa muda o jogo. Até você enquanto líder... Porque, enquanto líder, às vezes você tem medo de algumas pessoas porque elas podem contaminar a tua equipe. Então, quando você tira aquela pessoa, parece que você está ali contendo problemas o tempo inteiro. Contendo a pessoa, a maldade da pessoa, a estagnação da pessoa. Né? E, de repente, quando a pessoa sai, é como se você não tivesse mais um peso no teu dia. Concorda? Já aconteceu isso de eu dizer, meu Deus, por que eu sustentei tanto essa pessoa aqui? Por que eu tentava equilibrar tantos pratos com essa pessoa? Sabe como é que eu consigo perceber e me ajuda muito? Quando eu vejo que aquela pessoa não tá certa, é quando os defensores da cultura estão se desmotivando. Estão reclamando da pessoa. Não, estão se desmotivando, porque tipo assim, cara, tu não tá me ouvindo, isso aqui tá acontecendo, tu não sei o quê. Mas aí a pessoa, ela te ilude também, né? Ela vem de um peixe ali violento, que tá acontecendo uma coisa maravilhosa, e aí começam a reclamar e falam assim, não tá certo isso aqui, essa pessoa aqui tem algo que eu não tô vendo, que eles que estão na operação no dia a dia estão me trazendo aqui, e tá errado. E aí, agora mês passado aconteceu mesmo, a gente desligou uma pessoa porque a pessoa teve um discurso e depois voltou atrás no discurso dela. Ah, não, mas eu não sei o que, eu vou melhorar, blá, blá, blá. Não vai. Se ela deu aquele discurso, se ela teve aquelas atitudes, eu não tenho mais esperança. Porque é o comportamento da pessoa que ela está impondo à empresa, entendeu? Eu quero que seja dessa forma, porque o meu jeito é superior ao jeito que a empresa quer seja trabalhada. Perfeito. E aí, então, isso são coisas que a gente vai evoluindo, mas que aí dói, sempre dói. Porque perder pessoas técnicas boas, entendeu? Que a gente construiu, que tá antes com a gente, é ruim. Sim. Mas quando a gente vê que vai ser mais nocivo para a cultura da empresa e que vai prejudicar mais ainda os demais que estão lá, é aquele negócio, né? Eu tiro um ou vou prejudicar 20? E outra coisa, se tu demora, aquela pessoa que foi embora leva arrastado um monte de gente com ela que ela influenciou. Influenciou totalmente. É isso também. Eu vou dizer pra você que a melhor coisa é você se sentir um ambiente leve. Porque já tem uma pressão muito grande no dia a dia. Sim. Então, quando você sente um ambiente leve, você já tem... E aí você se sente até mais à vontade de propor mudanças, de propor algumas alterações de comportamento no sentido de ir pra entrega, no sentido de chamar outras pessoas, porque às vezes as pessoas estão contaminadas. E outra coisa, tá? É curioso isso, porque às vezes o contaminador, a pessoa que não quer mudar e é contaminadora, ela começa a trabalhar política na empresa, né? Então, as outras pessoas, elas ficam meio que receosas de concordar com o dono da empresa na frente daquela que ela estava apoiando e que estava disseminando. E aí, quando você vê a pessoa sair, você vê os outros evoluírem mais. Há um tempo atrás eu desliguei uma pessoa porque eu estava tentando ajustar essa pessoa, desenvolver essa pessoa, estava tentando muito, tá? Muito. E aí, eu fiquei sabendo, por várias vezes, que essa pessoa estava reclamando de uma coisa lá fora, reclamando de outra lá fora. Quando era na tua frente, era perfeito. E assim... veja, recusando fazer algumas coisas que eu tava colocando pra ela fazer pra que essa pessoa começasse a desenvolver mais. E aí, o que foi que aconteceu? Eu chamei a pessoa na minha sala e pedi um feedback. Eu disse, eu quero saber como é que tá, o que é que você tá achando, como é que foi essas questões. Aí, tentei direcionar pra tudo que eu tinha ouvido. E a pessoa falou assim, nossa, você fica bonito, viu, com essa cor de roupa. Eu, tá bom. Odeio que me bajulem. Eu falei, tá bom.
muito obrigado. Tem mais alguma coisa pra dizer? Não. Então, por quê? Porque o que é que eu queria? Eu queria que a pessoa chegasse pra mim e falasse da insatisfação dela. Eu pedi o feedback. Ela não foi honesta com a gente. Ela tava lá fora contaminando todo mundo, as pessoas indo na minha sala pra falar dessa contaminação. Eu dei a chance da pessoa ser transparente comigo, porque não tem problema ela estar insatisfeita. Não tem problema ela chegar pra mim e falar assim, Fabiano, eu não queria ser desenvolvida mais. Eu não queria receber mais essa demanda aqui. Eu acho que tá bom o que eu tô fazendo, eu tô fazendo bem feito. Que era o que ela vinha reclamando. Né? Que ela vinha reclamando. E não, ela foi pra minha sala e ficou me elogiando. E eu pedi, eu fui claro, eu disse, me dê um feedback. O que você tá achando de tudo isso? Enrolou. Então, cara, ela tá lá fora sendo uma dementadora mesmo. Eu tô tentando desenvolver uma pessoa e isso tá se voltando contra mim, contra a minha empresa. E aí, veja, tentando mudar uma pessoa que não quer. Sim. Então, querer é o que faz a pessoa virar a chave, não é? Alguns que não têm tanta habilidade vão ter mais dificuldade e outros que têm uma habilidade, mas que às vezes por autoestima ou por oportunidade de desenvolver ainda não aconteceu, vão desenvolver mais rápido. Agora, se você não quer, mesmo que você tenha habilidade ou não, você não vai avançar. O papo de hoje foi intenso, hein? Foi intenso, eu adorei. Adorei também esse episódio. Adorei Gostaram mesmo. do episódio? Coloca aí quais são as tuas dores também. Estamos chegando ao fim de mais um Vulnerabilidades. Vamos agradecer aqui aos patrocinadores. O patrocinador de hoje vai ser... Não sei nem o nome disso. Eu não sei o nome disso. Descansa Copo, eu acho. Descansa Copo. Esse daqui veio eu tô comprando em Portugal, essa aqui. Track and Field. Track and Field. Que é... Que eu cheguei da academia, estou gravando. Com roupa de direto da academia, olha aí. É. E eu estou em Maceió, né? Passei essa semana aqui em Maceió e agora vamos acabar esse episódio. Eu vou pra beira da praia, da melhor praia do Brasil, graças a Deus. Isso aqui é uma vida maravilhosa. Isso é uma vida boa. Vocês se inscrevam no canal, como a gente falou. Inscreva Deixem no canal. feedbacks aí, tá? E também indique esse episódio. Compartilha com amigos, pessoal do escritório. A gente tá aqui trazendo tantas coisas Vocês boas estão, pra tem gente vocês. tá no YouTube, tem gente tá no Spotify, tem gente tá no Exatamente. Mas, Valeu, gente. Mais um papo sensacional. Até o próximo episódio. Foi ótimo. Tchau, Valeu. tchau.